pessoal, bem-vindos a mais um EdNews da TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira televisão por internet do Brasil, e que conta com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. Programa bem bacana, a gente vai ter uma conversa muito legal, muito interessante. Eu acredito que vamos fazer uma história aqui, registrar um momento espetacular que a gente está vivendo aqui no Brasil. Nós vamos entrevistar o Bruno Couto, ele que é gerente de marketing da Netshoes, um sucesso absurdamente maravilhoso. Bruno, legal estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Além disso, você é da SPM, né? Eu Estudou. fiz SPM, Eu sim. dei aula há 20 anos lá. Eu sei, eu te conheço de corredores ali. Você te conhece? Eu conheço de corredores. Ainda bem que você valoriza a nossa escola, né? Claro, com certeza, eu levei adiante. Conta aí, como é que você começou no mercado? Bom, eu fiz publicidade, né, como você falou na SPM, sempre quis fazer SPM. Sou de uma geração que tinha a publicidade como a carreira aí promissora, né? Que não seja ainda, mas ela mudou muito com o tempo. Né? E eu comecei minha carreira numa Câmara de Comércio, né, que é uma Câmara de Comércio alemã. A maior aqui no Brasil é a americana, em virtude da relação comercial que tem com os Estados Unidos, mas eu fui na alemã, que é a segunda maior. Fiz 2 anos de carreira lá, e aí no caminho dessa carreira eu recebi um convite para ir para a Unilever, né? Que também nessa geração minha de publicitários dos anos 2000 ali, essas grandes empresas, grandes corporações, né, Unilever, Nestlé, Procter, as grandes indústrias, eram também um sonho de consumo dos publicitários. Hoje já mudou bastante também, a gente vê aí no mercado os publicitários hoje querendo ir para veículo, né, com Facebook, Google chegando, tem um dinamismo aí no mercado, mas claro que essas empresas ainda são muito importantes e muito respeitadas. E aí eu fui para a Unilever, fiquei lá quase 5 anos com marketing, passei por algumas marcas. É uma empresa de marketing, né? É uma escola de marketing. Ela não é um produto aqui no final, né? Mais do que uma empresa, é uma escola de marketing. E fiquei lá quase 5 anos, passei por algumas marcas lá dentro, e em alguns escopos diferentes também, né? Porque eles dividem em local, regional, global, porque são marcas globais, a maioria é marca global. E aí depois desses 5 anos decidi para pular de lado da mesa e ir para as agências, né? E aí depois que eu decidi isso, passei por algumas agências, e as principais delas, né, FBs, e a última que eu fui antes de ir para a Netshoes foi a Cubo. Então passei por agências digitais, né? Então eu escolhi ao migrar. Eu lembro da FBs quando era ainda fulano. Fulano.com. Fulano.com, depois que virou, Exato. O site virou uma agência de produção. Hoje uma agência integrada, né? Uma agência que, enfim, faz todas as expertises e tal, mas eu também, quando fui para lá, era uma agência ainda que estava muito voltada para o digital e fez muito bem, né? Porque ensinou muito e aprendeu muito com esse mercado, com toda essa bagagem do fulano que eles tinham. E, enfim, aí fiquei quase um bom tempo nessas agências e aí decidi voltar para o mercado dos anunciantes, voltar para o outro lado da mesa de novo, no momento da minha carreira que era importante, que eu achava que ir para o e-commerce seria um aprendizado muito interessante. Tem sido, né? O e-commerce ele te ensina diariamente, ele tem um desafio ali que é muito dinâmico, e nós somos uma geração aí que inevitavelmente vai ter que passar pelo e-commerce porque é o futuro, né? Ele já é o presente, mas ele ainda tem muito de futuro por vir. Né? Você tem tanta razão disso. No pleno ano 2000, bolha explodindo nos Estados Unidos, eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos, na Flórida, para o DMA, Direct Market Association. E eu levei para lá, praticamente era um novo formato de negócio. Eu dizia que para você vender um produto ou um serviço, ainda mais marketing direto, que lá os caras são geniais, né? Aqui também, pela Bend, né? Você precisava usar um outro canal. Você anunciava numa TV, numa rádio, ligue já, você tem que pegar um telefone, escrever no correio, escreva os 100 primeiros caras que escreveram vão ganhar, ou usa a mídia corpo para ir para a loja. Sim. E eu dizia que pela primeira vez a gente tinha um novo fluxo. Você faria um anúncio, no anúncio interagir, da interatividade à venda. Mas para vender, então, você precisa anunciar. E anunciando você... Aquilo era um bicho, né? Os caras, eu acabei indo fazer a palestra no DMA Mundial, que era um negócio absurdo, 10 mil caras, porque é o bicho que você falou, um negócio que não tem como não ser, né? Exatamente. E hoje mais do que nunca, né? Mas conta, e aí quando você chegou na Netshoes? E aí a Netshoes, eu tô lá eu tô há 9 meses, é recente, né? Mas a gente brinca, né, que é o ano do cavalo, porque é tudo muito dinâmico, então 9 meses parece que eu tô lá muito mais tempo, porque a gente faz muita coisa em pouco tempo.
Com certeza. Os desafios são muito grandes, é tudo muito dinâmico, a gente é muito puxado pelo desejo do consumidor, então o consumidor que está em constante transição, então a gente acaba também estando, né? Então a gente é reflexo disso, reflexo dessa dinâmica. E aí acabei assumindo uma posição lá que é uma posição super bacana dentro do marketing, né? A Netshoes, ela é hoje uma empresa há muito tempo muito respeitada, são 15 anos de participação no mercado, de liderança nesse mercado. O mundo da internet. Exato. 15 anos por aí, né? Só que é engraçado, ela completa 15 anos, mas ela traz novos desafios para o próprio negócio para continuar se reinventando. Mas né? esse é o novo tom, né? Exatamente. Acho que não tem como não ser, Então, né, Bruno? Acho que o legal é você imaginar que o futuro é imprevisível, né? Exatamente. Porque senão você quebra, né? Exatamente. E a Netshoes, ela mostra isso, né? É uma empresa muito sólida, muito consolidada, que tem todos os prêmios que a gente poderia ter em relação à percepção do consumidor, atendimento, enfim, experiência, né? A gente é, de fato, uma empresa muito reconhecida em vários quesitos nesse sentido. Só que é uma empresa que não se acomoda por isso, né? Ela busca a constante manutenção desses índices, porque não adianta nada você conquistar e depois perder, né? Então a nossa briga diária ali é para fazer com que isso se mantenha ao longo de muitos anos, porque esse é o nosso foco, prestar uma experiência incrível para esse consumidor e de simplicidade, que é isso que ele busca hoje, né? No dia a dia corrido que a gente tem. Então a gente continua buscando isso, mas ao mesmo tempo ela mesma se desafia, né? Então ao entrar lá, há uns meses atrás, no final do ano passado, eu e um monte de pares meus e times meus recebemos um outro desafio, que era lançar então uma nova categoria, né? Então a Netshoes, ela foi no final do ano passado, a gente abriu uma nova empresa, né, dentro do grupo, que é a Zattini, que é um e-commerce de moda, né? Então é isso que eu falo, é uma empresa que já estava muito bem onde estava, dentro do território na categoria esportiva, é líder de mercado, presta um excelente serviço, é muito reconhecida como consumidor, como uma marca que tem, além de uma prestação de serviço de qualidade, é uma marca que entende do consumidor, que coloca ele como prioridade, mas a gente não quis parar aí, né? Então a gente abriu esse novo negócio, que é a Zattini, que é um e-commerce também que já nasce de uma Netshoes, ou seja, ela já nasce com todos os benefícios e com todos os atributos que a gente tem. Uma dificuldade terrível que era o touch, né? Então o pessoal falava, se não dá para tocar, não vai vender, né? Mas o tempo está demonstrando que realmente o consumidor consegue superar isso, né? A gente tem bastante desafio nesse sentido ainda. É claro que o e-commerce ele representa a gente tem muita gente ainda para conquistar nesse mercado, né? O mercado está em constante transição, ainda tem uma oportunidade muito grande de conquistar novos consumidores. Mas o consumidor ele hoje busca a simplicidade, a facilidade e a confiança, né? E a Netshoes e a Zattini são empresas que de fato prezam por isso. Então a gente está num mercado que, se a gente continuar fazendo o que a gente já faz muito bem feito, as nossas chances de futuro elas continuam sendo mais promissoras ainda, né? Então os desafios que a gente tem de mostrar a esse consumidor que a compra através de uma empresa idônea, né, segura, que entrega, né? Que entrega o serviço, entrega a experiência, entrega o produto da maneira que a Netshoes entrega, não tem por que a gente não conseguir continuar crescendo e conquistando novos consumidores. Mas o desafio existe, né? O desafio existe, mas a gente tem certeza que o gap daqui em diante é cada vez menor, porque o que eles buscam a gente já oferece como serviço básico, né? Que é uma experiência incrível e uma facilidade, uma simplicidade no serviço. Então, o que a gente já está num ambiente onde o consumidor começa a cada vez mais querer entrar, né? Então a gente está no lugar certo. E vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, né? Que é uma experiência também interessante. Assim, a gente está saindo basicamente de um computador, né? E migrando para uma coisa que está na tua mão. Você está na loja, você está na rua, você pode fazer uma compra imediata ali, né? Como é que vocês estão trabalhando esse processo? As redes sociais elas deram voz ao consumidor, né? Então ela não só deu voz ao consumidor, mas como ela de fato é hoje o canal de relacionamento mais verdadeiro que a gente pode estabelecer com ele, né? A Netshoes encara as redes sociais de fato como um dos canais importantes dessa construção de relacionamento, mas também como prestação de serviço. A gente foi pioneiro na venda, né, via redes sociais no Brasil. Lá em 2009 a gente foi uma das primeiras empresas, a primeira empresa a de fato prestar esse serviço no Brasil, empresa brasileira, e a gente só colhe bons frutos desde então, né? A gente tem mais de 10 milhões de fãs nas nossas redes sociais. A gente cresceu do ano passado, 2014. Um bocado, 10 milhões.
É bom a gente registrar 10 10 milhões de pessoas que interagem com a gente, que absurdo, curtem a gente, mano. que procuram a gente por ali, né? Porque entendem que a gente responde rápido, que a gente está ali para prestar um serviço, né? E que a gente não está ali só para preencher Nossa, um imagina a buraco. estrutura de poder conversar com esse público todo, né? E a gente faz questão de conversar, Sim. né? A gente tem, então, um crescimento do ano passado dessas interações, desse volume de pessoas com a gente, foi de 30%, né? Então, é um crescimento significativo para uma empresa que já era grande nas redes sociais, que foi pioneira, e a gente, de fato, entende que esse é um canal de extrema relevância para a gente, porque a gente pode não estabelecer só uma relação comercial que a gente estabelece por ali, muitas vendas são fechadas pelas redes sociais, mas mais do que isso é se mostrar, de fato, presente com o consumidor. Né? A gente está ali para ouvir, a gente está ali para ajudar, para resolver. Não somos uma empresa que somos 100% resolvida, a gente tem nossos problemas como qualquer empresa, né? Então, mas as nossas redes sociais elas estão ali, inclusive, para prestar esse serviço. Qualquer imprevisto que possa acontecer, a gente está ali como um dos principais canais de resolução disso e tem dado muito certo. A gente é muito reconhecido nesse sentido. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a história do Barcelona e esse volume absurdo que vocês tiveram nas redes sociais. As nossas redes sociais, além delas, como comentei, além delas ser uma prestação de serviço comercial e além delas ser um canal de relacionamento muito importante pra gente, ela é onde a gente coloca a nossa voz. Sim, né? sem custo. Tem custo, muito baixo. Tem custo. Comparado com um comercial de 30. Tem custo, mas é um custo que vale a pena. É um custo boa. que vale a pena. Mas a gente tem uma oportunidade, através das redes sociais, de criar o tom de voz que a marca quer ter com esse consumidor. Né? Então a Netshoes ela é uma empresa que ela usa muito do tom de voz das redes sociais para criar uma relação informal. Ela não é um tom de voz que cai no cômico, mas ele tem um tom de irônico, né? Ele tem um tom de falar com uma pessoa da mesma maneira que ela fala com você, né? Então a gente não se posiciona como uma empresa e um cliente, a gente se posiciona como uma mesma coisa, trocando ideias, né? E aí a gente teve, enfim, o final do campeonato europeu agora, né? E nós somos um dos principais vendedores de artigos esportivos e de futebol, com certeza, no Brasil. E a gente quis falar sobre isso nas redes sociais de uma forma informal e aproveitar muito de uma oportunidade de que as pessoas estavam falando. Então o Douglas é um jogador brasileiro do Barcelona. Fantástico, o melhor que jogador. Tá virando mito, né? Tá virando mito. É o cara que ganha sem precisar jogar. Exatamente, pô. Então tá bem, né? Perfeito, Tá bem. E aí era muito óbvio que no momento daquele que todo mundo tava falando de futebol, né? Que tava todo mundo ligado nisso, por mais que seja um campeonato europeu, existe muita audiência para isso no Brasil. Né? A gente acompanha com a internet, com o celular, as pessoas hoje acompanham o que quiserem, da onde quiserem. Né? E aí a gente entendeu que era muito fácil cair num comum de falar dos principais estrelas do time, né? Neymar, Messi e tal. Então a gente pegou o mito Douglas, né? Que é o cara que ganha sem jogar, e a gente desejou através dele, né? Da persona dele, explicando o nosso serviço de personalização de camisetas e de chuteiras que a gente faz com muita maestria, para falar sobre a ocasião. E deu muito certo. As pessoas entenderam a nossa piada, entenderam a nossa aproximação e a gente teve um índice de interação muito grande. Viramos Trend Topics no Twitter, né? A gente teve uma interação, engajamento altíssimo e com uma simplicidade, né? A Netshoes ela é isso, né? Então a gente quis estar, a gente estava na hora certa. Essa criatividade, vocês desenvolvem ela de que maneira? Quem dá a sacada? A gente tem alguns parceiros para isso. A gente tem parceiros, né? A gente tem a DM9. É muito legal, né? A DM9 Sul é a nossa agência de comunicação, né? Um parceiro bem importante para a gente. Com certeza. Mas a gente também tem uma estrutura de criação interna, né? O tamanho do nosso volume de peças, pelo tamanho que a gente tem, a velocidade que a gente tem, o dinamismo que o nosso mercado tem, ele exige que a gente tenha de fato uma equipe que a gente tenha um controle interno. Então a gente tem uma equipe criativa dentro da própria Netshoes, que nos atende com agilidade, com profundidade. Então, não tem muita regra de onde sai. Uma ideia boa pode sair de qualquer lugar, né? Então, mas tem que ser boa. Exatamente, tem que ser boa. Então, não importa de onde ela vem, se ela vem de um terceiro, um parceiro nosso externo, se ela vem internamente, ou se ela vem de alguém do time, ou de algum time parceiro. O importante é que a gente quer, de fato, estabelecer essa comunicação de uma forma verdadeira e simples. Né? E é assim que a gente tem feito com as redes sociais. Perfeito. Queria também fazer uma colocação para você, dentro dessa estrutura de criação, esse processo todo. Evidentemente, você usa um pouco já de Big Data, ou seja, você já pode falar comigo sabendo quem eu sou, né? Sabendo que eu sou homem, que eu tenho uma faixa etária X. Tá?
Como é que vocês usam esse tipo de canal? É muito preciso? Tem dado bons resultados? Até porque na minha época eu cuidei muito de varejo no passado. Eu tive um diretor de marketing da Sears que ele me ensinou a fazer anúncio Búzios. Eu falei, que é anúncio Búzios, pô? Pelo amor de Deus, nunca ouvi falar isso no marketing na minha vida. Você pega os Búzios na mão, joga, aonde caiu o produto, fica lá no anúncio do jornal. Ou seja, tudo misturado, né? Panela com roupa, e aí vai, né? Como é essa experiência? Hoje literalmente não é assim. Hoje literalmente não é anúncio Hoje a gente tem uma profundidade de informação do consumidor que, de fato, torna o nosso negócio muito rico, né? Como a gente tem uma empresa que de fato olha para o consumidor como foco para tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma na companhia são decisões que, antes de qualquer coisa, são voltadas para o consumidor, né? E poder tomar uma decisão voltada ao consumidor sabendo quem ele é muito mais interessante, né? Então, no marketing da Netshoes, a gente se divide em algumas áreas, em algumas áreas, mas que com certeza compõem uma área só, né? Então, a gente fala do marketing como um todo, mas ele tem as suas especificidades. E uma das áreas é, de fato, o CRM, que é a área que cuida exatamente desse mundo de informação que é o consumidor da Netshoes, né? E todas as decisões são tomadas com esse viés, né? Então, o gerenciamento desse banco de dados, o gerenciamento desse cliente, ele é muito preciso, muito minucioso. A gente pode ter capilaridade de informação aí que vai desde fazer uma coisa muito segmentada por categoria, por quem compra muito aquela categoria, por quem consome aquela categoria por muito mais frequência, até falar com gente muito mais, num espectro maior, né? Mas o fato de ter informação dentro de casa nos ajuda muito a tomar decisão de uma forma muito precisa e que seja muito assertiva a esse cara. Isso pra gente é o coração do negócio, né? Ser uma empresa online, ser uma empresa que chega a muita gente de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples, nos facilita tomar decisão dessa forma. Então, conhecer o cliente pra gente é o coração do negócio. E os fornecedores também, né? Eu fico imaginando a complexidade da compra, né? Que linha de produto, qual a quantidade, né? A profundidade. Imagina que loucura que deve ser, né? É uma loucura, mas a Netshoes já faz isso há um bom tempo, né? Então já faz bem feito. A gente aprendeu a fazer, né? Porque às vezes você vai buscar um produto que é anunciado, não tem, que acabou, né? Frustração, às vezes, é enorme, né, para o consumidor. Isso acontece. Não tem o produto. Enfim, mas... A gente acontece pouco, porque a gente aprendeu a fazer, a gente já tem tá na compra, a gente já tem um tamanho que, né, que é bem respeitado nesse sentido, então o nosso time comercial é um time bem alinhado com o mercado, a gente também se conversa, toma muita decisão juntos. Isso quer dizer, você trabalha cooperado com a gente trabalha. Indústria? Todas as decisões que a gente faz ali são decisões que de fato não são de uma cabeça só, né? A Netshoes é uma empresa de muitos times, que todos olham o consumidor e ele está sempre no foco, né? Então o consumidor ele é o meu foco, mas é o foco do comercial, é o foco do financeiro, é o foco de todo mundo da empresa. É ele que faz a gente acontecer. Então as decisões elas são tomadas de fato dessa maneira bem compartilhada, mas com o mesmo viés, né? Com o mesmo viés que é o consumidor. Legal. Nessa experiência que vocês tiveram nesse tempo, tem algum caso engraçado, inusitado de produto ou de venda? Porque às vezes muita gente fala no varejo, principalmente de marketing direto, que o produto que vende mais é o inédito, né? Uma coisa que ninguém nunca viu, e aí já era uma venda grande, né? Você tem algum caso nesse sentido? De produto que vendeu? Uma coisa assim, o fato de a gente ter essa proximidade com o consumidor, né? A nossa central de atendimento é uma central de atendimento muito preparada para atender o consumidor de diversas maneiras, né? Importante. Então a gente também tem uma ligação muito forte com eles porque a gente anda muito junto nessas decisões de atendê-los da melhor forma possível. Mas a central de atendimento ela é uma enciclopédia de boas histórias, né? Então a gente tem histórias assim, até eu estava conversando com o Márcio, hoje nosso CEO, o fundador, ele contou uma história muito engraçada de um cara que comprou uma bicicleta e quando a gente foi ver lá na logística e tá na hora de entregar, tava acusando um frete via barco, né? E a gente foi entender melhor de onde estava indo, era lá no norte do país. E a gente foi entender exatamente onde essa bicicleta tinha que chegar, né? E a gente foi entender que para chegar lá era um lugar tão pequeno, tão inóspito, que precisava pegar uma balsa, tipo um carreto via barco para chegar à bicicleta, né? E aí esse cara conta pra gente que chegou, fica feliz. A gente tem muito caso de unboxing, legal, né? De pessoas que recebem um produto e fazem questão de compartilhar com a gente que chegou, de agradecer que chegou de uma forma bacana, que o produto é muito melhor do que eles pensavam. Então, essa comunicação se dá de formas tão variadas. Então, a gente tem histórias assim de
Devia publicar coisas- isso. Devia vai virar canal, uma enciclopédia, abrir um né? livro, Mas histórias que a gente acompanha fala, aqui. histórias que elas são muito bem sucedidas, a maioria delas ainda bem, são todas muito bem sucedidas, mas em alguns momentos tem alguns percalços, mas a gente está lá para ouvir, então a gente resolve. E aí ao resolver, o consumidor também agradece, também fala, então tem muitas coisas que a gente fez uma ação nesse ano com o mês do consumidor, que foi em março, que a gente selecionou alguns consumidores que compraram num dia X do mês, um dia anterior ao dia do consumidor, né? A gente fez o mês do consumidor inteiro em março, mas tem um dia que era o dia do consumidor comemorado oficialmente. Todas as pessoas que compraram no dia anterior, a gente escolheu algumas delas em algumas regiões e a gente fez questão de entregar esse produto pessoalmente. Então fui eu, a equipe de marketing, a equipe de atendimento, a equipe de logística, a gente escolheu algumas pessoas chaves da empresa para entregar pessoalmente para esse cara um dia só depois que ele comprou, né? A Netshoes já tem uma entrega muito rápida, reconhecida de uma forma muito rápida, mas a gente ainda quis surpreender ele mais ainda entregando no dia seguinte. E além de entregar, a gente fez questão de ir na casa desse consumidor para entender o que está dando certo na Netshoes, o que não está, o que eles querem que melhore, pesquisa, né? Mas era uma pesquisa muito em foco, né? E a gente foi na casa desses consumidores. Na hora que a gente tocava a campainha, você não tem noção, eram reações diversas. A gente foi desde casas até em empregos, né? Até nos escritórios. Algumas pessoas pedem para entregar no escritório, porque é um horário comercial, que a pessoa garante que vai estar lá. Então a gente andou pela cidade entregando esses pacotes. Na hora que as pessoas abriam, pô, já chegou? E ainda a gente estava lá oferecendo a nossa própria pessoa para o ouvido da pessoa o que estava dando certo, o que estava dando de errado. Então, essa relação que a gente estabelece com o consumidor, ela é impagável, né? Uma das pessoas que recebeu a gente no escritório, ela se emocionou. Ela falou, nunca fui tratado dessa forma. Tá até no nosso YouTube o vídeo, se quem quiser acompanhar. Então, assim, esse tipo de coisa a gente faz questão de fazer, né? Então, são histórias, assim, sem fim. Um dia a gente tem que fazer um programa só disso. Com certeza, Bruno. E, inclusive, está terminando o nosso programa na certeza que vai ficar aqui para nossa história. E vamos acompanhando, vamos, de vez em quando, né, comentando sobre esse sucesso, até porque ele não vai parar, como você mesmo falou, né? Sempre agindo e modificando. Eu queria agradecer ao Bruno Couto, ele que é gerente de marketing da Netshoes, um programa bem legal, falando sobre e-commerce, uma transformação do comércio muito interessante. E agradecer também a audiência de vocês, lembrando que a gente tem o patrocínio da AltV, a primeira televisão por internet no Brasil, e que contamos com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. Até o próximo programa.